Lei 10.826 de 2003, Crimes do Estatuto do Desarmamento. Olá, tudo bem? Nessa aula de hoje nós vamos tratar dessa Lei 10.826 de 2003 que vai regulamentar a posse, o porte e a comercialização de armas de fogo, os acessórios e as munições no âmbito do território nacional. Vamos trazer um entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre o tema e enfocando especificamente os fundamentos primários dessa lei, ou seja, os princípios da lei, os artigos 12, 13 e 14. Vamos então tratar do fundamento constitucional dessa lei. Fundamento constitucional da Lei 10.826 de 2003. O que a gente verifica é que a política de segurança pública estabelecida pelo Estado por meio da Constituição, ela vai visar, evidentemente, a diminuição dos crimes praticados com arma de fogo. E é justamente esse o ponto da lei, tentar diminuir, através da prevenção, a ocorrência de crimes cujo envolvimento traga arma de fogo. O artigo 5º caput da nossa própria Constituição vai estabelecer, todos sabemos, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E eu destaco aí que a segurança ela está já estabelecida, fundamentada no próprio caput do artigo 5º da nossa Constituição. Vamos tratar agora da questão da posse e o porte legal de arma de fogo. Posse e porte legal de arma de fogo. É absolutamente imprescindível a gente saber em que situações a posse e o porte de arma de fogo é legal, porque, via de consequência, quando não estiver autorizado pela lei, vai haver incidência dos crimes que nós vamos analisar. Posse legal de arma de fogo. Analisemos, então, a íntegra do artigo 5º da Lei 10.826 de 2003. O certificado de registro de arma de fogo, com validade em todo o território nacional, autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio ou dependência desses, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja ele o titular ou o responsável legal pelo estabelecimento ou empresa. Como vimos então, pela leitura do próprio artigo, a posse ela tem como pressuposto o certificado de registro de arma. E esse certificado, por sua vez, ele é precedido de uma autorização do Sistema Nacional de Armas ligado ao Ministério da Justiça. Vamos analisar a questão do porte legal agora da arma de fogo. O porte da arma de fogo ela vai autorizar o seu respectivo titular a ter a arma consigo, a carregá-la, mesmo que fora de sua residência. E é exatamente esse ponto que vai distinguir o porte da autorização que há pouco analisávamos, porque a autorização ela é restrita à residência. Agora, a regra no que diz respeito ao porte é a sua proibição. No entanto, o artigo 6º do Estatuto ele autoriza que determinadas categorias, em virtude das funções que ocupam, possam ter o porte liberado. Vamos analisar agora a questão do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Esse crime está previsto no artigo 12 da Lei do Estatuto do Desarmamento, que passamos a analisar. Artigo 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar no interior de sua residência ou dependência desta, ou ainda no local de seu trabalho, desde que seja o titular ou responsável legal do estabelecimento. Pena, detenção de 1 a 3 anos e multa. É interessante destacar dessa redação que a questão do acessório se trata ali, senhores, do apetrecho de arma de fogo, cuja posse também é regulada por lei, como, por exemplo, uma mira telescópica. O diploma legal que vai estabelecer quais são essas armas de uso permitido e restrito também,
é o Decreto 3665 de 2000, que estabelece exatamente no seu artigo 17. É importante destacar também esse conceito de residência a que a lei se refere, porque não há necessidade de ser um domicílio, uma residência com fins fixos, mas, por exemplo, a casa de praia, uma fazenda que a pessoa esteja. No que diz respeito aos sujeitos ativo e passivo, é de se destacar que o ativo é quem possui a arma de fogo em situação irregular e passivo é um sujeito indeterminado, toda a coletividade. O elemento subjetivo é o dolo e aqui é de se destacar que não há qualquer elemento diverso do dolo, ou seja, basta a intenção, ou seja, a consciência e a vontade. É também importante nós analisarmos a classificação que esse delito recebe. Em primeiro lugar, se trata de um crime comum, ou seja, pode ser praticado por qualquer pessoa. Num segundo momento, ele vai se constituir, vai se classificar como um crime de mera conduta, o que significa dizer que não exige a consubstanciação de um resultado, ou seja, a mera conduta ela já é suficiente, a mera ação humana já é suficiente para realizar o crime. Também é um crime de forma livre, o que significa dizer que não há uma determinada maneira de se executar. Qualquer forma que realize as ações descritas no tipo penal, ela já é suficiente para realizar o crime. É um crime comissivo, evidentemente, ou seja, exige uma ação. É um crime que se classifica também como permanente, porque a sua realização ela se prolonga no tempo e é de perigo abstrato, ou seja, a própria norma ela estabeleceu, independentemente da ocorrência de um perigo concreto efetivo da utilização da arma, o fato de que a mera utilização já é um perigo, ou seja, a lei estabelece um perigo e é um perigo presumido, portanto, um perigo abstrato. E, finalmente, trata-se de um crime unissubjetivo, praticado por uma pessoa, e plurissubsistente, o que significa dizer que se compõe de uma série de vários atos. No que diz respeito a essas leis, é importante a gente destacar a temática referente às leis penais em branco. Vejamos a definição de Klaus Tiedemann. Qualificam-se como leis penais em branco, em sentido amplo, todos os tipos penais abertos, que não descrevem inteiramente a ação ou a matéria de proibição e se encontram, por conseguinte, carentes de complementação. O que a gente verifica a partir dessa definição do autor alemão é que as leis penais em branco, elas exigem a utilização de um complemento para que a ação humana possa ser considerada como típica. Ou seja, o tipo penal, isoladamente, ele necessita de um outro instrumento para que possa ser pormenorizado. Estas determinações legais e regulamentares, por óbvio, elas não são estabelecidas pela lei, mas em decretos-leis, como há pouco afirmávamos, que podem até mesmo se constituir, por exemplo, numa portaria do Ministério da Justiça, num decreto-lei. O ponto em relação a essas leis penais em branco é que, doutrinariamente, tem sido sustentado por autores como Eugênio Raul Zaffaroni, Nilo Batista, Juarez Cirino dos Santos, que se tratam de instrumentos inconstitucionais. E por que seriam inconstitucionais? Basicamente por ofensa ao artigo 5º, inciso 39, que diz respeito ao princípio da legalidade, não há crime sem lei anterior que o defina, e o artigo 22, inciso 1º, ambos da Constituição Federal. O 22, inciso 1º, que estabelece que é da competência da União legislar sobre direito penal. Não obstante essas críticas que esses autores trazem, o fato é que a jurisprudência ela tem sido bastante reticente, ou seja, não tem aceitado essa arguição de inconstitucionalidade. De qualquer forma, é importante a gente destacar
que nós não vislumbramos qualquer óbice, qualquer impedimento para que, ao invés de o legislador utilizar a portaria, o decreto-lei, esse rol de armas proibidas, restritas, liberadas, estivesse no próprio corpo da lei, porque assim, estando na própria lei, não haveria qualquer discussão acerca da constitucionalidade ou não do tema. Vamos analisar, então, um outro tipo penal previsto na lei, que é crime de omissão de cautela. Está previsto no artigo 13 do Estatuto do Desarmamento. Vamos analisar a sua redação. Artigo 13. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade. Pena: detenção de 1 a 2 anos e multa. Importante destacar dessa redação que é absolutamente irrelevante se essa posse ou a propriedade é lícita ou não, evidentemente da arma de fogo. Quanto aos sujeitos ativos e passivos, o ativo vai ser esse possuidor ou o proprietário da arma de fogo, não importando se legal ou ilegalmente. E o sujeito passivo, claro, é o menor ou o deficiente mental, como traz a redação do artigo. O tipo subjetivo é a culpa, na forma da negligência, ou seja, estamos diante de um crime culposo, que evidentemente não vai exigir o dolo, mas bastando a negligência para sua ocorrência. E essa, inclusive, é a sua primeira classificação. Se trata de um crime na modalidade culposa, podendo ser realizado através de negligência, não através do dolo. É um crime próprio, claro, porque só vai poder realizá-lo quem está na posse ou quem tem a propriedade da arma. É um crime instantâneo, porque se realiza imediatamente no momento em que a arma é entregue, ou seja, ele não se prolonga no tempo. E também um crime de perigo abstrato. O perigo envolvido nessa situação é simplesmente a determinação legal de que a entrega da arma ocorra, independentemente do destino final que a arma acabe tendo. É interessante notar aqui também a questão do concurso de crimes entre essa omissão de cautela e a posse ilegal. Por quê? Se o autor ele não possui o certificado, ele vai responder também pelo crime de posse irregular de arma de fogo. Sendo a arma de uso proibido ou restrito, aí o concurso material vai ser com o crime previsto no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. Agora, a análise que nós temos que fazer é o crime que diz respeito à falta de aviso de extravio de arma de fogo. Analisemos, antes de mais nada, o que dispõe o parágrafo único do artigo 13 do Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826 de 2003, que positiva o crime que vamos analisar. Artigo 13, parágrafo único. Nas mesmas penas incorrem o proprietário ou o diretor responsável de empresa de segurança e transporte de valores que deixarem de registrar ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de arma de fogo, acessório ou munição que estejam sob sua guarda nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. Aqui, o primeiro aspecto que nós temos que destacar da redação desse artigo é a questão da ocorrência policial. Ou seja, nós estamos nos referindo, evidentemente, a qualquer acontecimento que constitua um fato típico, merecedor da lavratura de um boletim de ocorrência, especialmente em relação aos crimes que analisávamos, o furto e o roubo, como o próprio tipo penal especifica. No que diz respeito a esse prazo de 24 horas estabelecido pelas leis, quer nos parecer que nós tenhamos que fazer uma interpretação um pouco mais flexível, uma interpretação um pouco mais razoável e não restritiva dessa norma. Porque
você estabelecer um tempo de 24 horas de forma inflexível para que automaticamente seja comunicado às autoridades públicas, pode acarretar que em determinadas circunstâncias isso não possa ser realizado. E aí a pessoa, mesmo com a intenção de comunicar à polícia, de cumprir a lei, vai acabar sendo responsabilizada por esse fato. No que diz respeito ao sujeito ativo e passivo, o que a gente verificou é que o sujeito ativo é o proprietário ou o diretor responsável pela empresa. Isso, inclusive, é o que estabelece a própria redação do parágrafo único. E o sujeito passivo, claro, não é ninguém específico, é toda a coletividade, é o próprio interesse estatal de que as armas extraviadas sejam comunicadas para que haja esse controle por parte do Estado de quem tem a posse, quem tem a propriedade de armas. O tipo subjetivo, fica claro da própria redação que analisávamos, é a culpa na forma da negligência. E essa, inclusive, vai ser a primeira classificação desse crime. Se trata de um crime culposo. Claro, não exige o dolo para sua consubstanciação, a intenção e a vontade, mas é suficiente que simplesmente a pessoa tenha sido negligente nessas 24 horas, óbvio, com a interpretação mais elástica, dependendo do caso concreto que há pouco nos referíamos. Também se trata de um crime próprio. Isso significa dizer que só vai poder, como estabelece a própria lei, ser realizado pelo proprietário ou pelo diretor responsável, assim quando o Estatuto Social da empresa o prevê. Trata-se também de um crime de mera conduta. Isso significa dizer que não se exige nenhum resultado concreto, ou seja, basta a não comunicação desse extravio para que o crime se materialize, e ele também é um crime instantâneo, ou seja, não exige o prolongamento da ação num determinado momento, porque basta deixar de comunicar às autoridades competentes para que o crime automaticamente já esteja realizado. E, finalmente, é de se destacar que se trata de um crime de perigo abstrato, como já nos referimos a outros tipos penais dessa própria legislação. Ou seja, o crime tem o seu perigo definido ex lege, ou seja, pela lei e não em virtude de um perigo concreto que efetivamente tenha que ocorrer por conta da falta de comunicação do extravio às autoridades. Na sequência, nós temos que analisar a questão do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Vejamos a redação do artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826/2003, que tipifica esse crime. Artigo 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa. O que nós temos aqui é a discussão a respeito do crime de utilização de uma arma de uso permitido. E o que significa esse uso permitido? É que nós estamos nos referindo aos armamentos sobre os quais há uma possibilidade legal de se obter a propriedade. E aqui está justamente a distinção para os armamentos de uso restrito,
porque aqueles são exclusivos das Forças Armadas, são exclusivos da polícia e nós não poderemos, os cidadãos comuns, obter a sua propriedade, ainda que legalmente, ainda que com autorização, ainda que comprando nos trâmites legais. No que diz respeito ao sujeito ativo e passivo desse crime, o sujeito ativo, evidentemente, pode ser qualquer pessoa, ao passo que o sujeito passivo vai ser as pessoas indeterminadas, a coletividade, o interesse estatal. O elemento subjetivo aqui é simplesmente o dolo, ou seja, a intenção, a consciência mais a vontade de portar a arma sem as autorizações regulamentares cabíveis. E, nesse sentido, esse é um crime que se classifica da seguinte forma. Em primeiro lugar, se trata de um crime comum, podendo ser realizado por qualquer pessoa, independentemente da exigência da ocupação de um cargo ou função. Trata-se de um crime de mera conduta. Novamente, não exige um resultado específico que advenha desse porte da arma. Basta portar que o crime já vai ter sido realizado. Forma livre, claro, você pode usar a arma onde entender, está carregando no carro, está carregando no bolso, está carregando numa bolsa, numa mochila, isso é desimportante, qualquer tipo de forma é suficiente para a realização do crime. É um crime comissivo, sim, exige uma ação humana e não uma omissão. Trata-se também de um crime instantâneo, ele se realiza com o mero porte, a partir do momento em que a pessoa está portando essa arma sem autorização, já está realizando o crime. E ainda, ele se classifica como sendo um crime de perigo abstrato. Novamente, a lei é que estabelece o perigo, ele não é concreto, ele não deflui dos fatos. Crime unissubjetivo, realizado por um sujeito, e plurissubsistente, pode se decompor numa série de atos. É imprescindível, além dessa análise desses tipos penais que há pouco analisávamos, a discussão da questão do cabimento da fiança e da viabilidade da concessão de liberdade provisória para os crimes do Estatuto do Desarmamento. Inafiançabilidade e vedação de liberdade provisória. Vejamos o que dispõe o parágrafo único do artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826 de 2003. Artigo 14, parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente. O artigo 15, que se refere ao crime de disparo de arma de fogo, ele também vai estabelecer a vedação da fiança. E, por sua vez, os artigos 16, que estabelece a vedação da posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O artigo 17, que trata do comércio ilegal de arma de fogo. E o artigo 18, que trata ainda mais do tráfico internacional de arma de fogo, todos esses não admitem a concessão de liberdade provisória. Aí cabe a questão, isso significa que os acusados pelos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento terão que responder o processo na sua integralidade, presos, caso tenha sido decretada sua prisão preventiva, ou caso ainda tenham sido presos em flagrantes no ato do cometimento do ilícito? A discussão, senhores, ela foi realizada até o momento em que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 3.112, que foi relatada pelo ministro Ricardo Lewandowski, julgou lá em 2 de maio de 2007, declarando a inconstitucionalidade desses dispositivos legais. Ou seja, não obstante a lei prevê a inviabilidade de fiança e a não concessão da liberdade provisória, há a possibilidade legal de atualmente se conceder tanto a fiança quanto
ser concedida a liberdade provisória por conta dessa decisão do Supremo que declarou inconstitucional, ou seja, retirou do ordenamento jurídico, tornou absolutamente sem efeitos estes artigos. É importante nós analisarmos alguns dos fundamentos constantes no voto condutor desse julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 3.112 para percebermos a envergadura da decisão. Analisemos. Ação direta de inconstitucionalidade 3.112, item 4 da ementa. A proibição de estabelecimento de fiança para os delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de disparo de arma de fogo mostra-se desarrazoada, porquanto são crimes de mera conduta que não se equiparam aos crimes que acarretam lesão ou ameaça de lesão à vida ou à propriedade. O que nós verificamos desse trecho da ementa da decisão do ministro Ricardo Lewandowski é que essa discussão que nós traçamos durante toda a aula, que diz respeito ao fato de que os crimes previstos nesse Estatuto dos Armamentos são de perigo abstrato, ou seja, não exigem um perigo concretamente verificável nos fatos, vai fazer com que o Supremo tenha entendido ambas as espécies de forma diferenciada. Ou seja, os crimes que efetivamente trazem um maior perigo, ou seja, um perigo concreto ou uma ameaça concreta, poderia, a partir deles, se pensar, em termos legislativos, numa vedação de liberdade ou de fiança. Agora, no Estatuto do Desarmamento, por se tratar de crimes de perigo abstrato, entendeu o Supremo que a vedação completa de liberdade ou de fiança seria algo desarrazoado, algo desproporcional. Por quê? Porque sequer um perigo concreto está sendo realizado. É um perigo que foi definido a partir da própria letra da lei. Porque quando uma pessoa tem esse porte de arma de forma ilegal, pode ficar anos sem a legalização, sem que jamais tenha ocorrido qualquer fato concreto específico. Agora, no que diz respeito à questão da liberdade provisória, nós temos que destacar um outro trecho dessa mesma ação de inconstitucionalidade. Ação direta de inconstitucionalidade 3.112, item 5 da ementa. Insuscetibilidade de liberdade provisória quanto aos delitos elencados nos artigos 16, 17 e 18. Inconstitucionalidade reconhecida, visto que o texto magno não autoriza a prisão ex lege, em face dos princípios da presunção de inocência e da obrigatoriedade de fundamentação dos mandados de prisão pela autoridade judiciária competente. Então, o que a gente verifica é que essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela acabou levando em consideração o princípio da presunção da inocência. Mas qual o sentido do princípio da presunção da inocência? O sentido de que não se pode, nos termos da Constituição Federal, estabelecer que todas as pessoas que respondem a um determinado tipo de crime sejam automaticamente presas, tenham que responder esse processo atrás das grades. Considerou o Supremo que a necessidade da prisão ela tem que ser justificada caso a caso, nos termos, inclusive, que recomendam o artigo 312 do Código de Processo Penal. Ou seja, quando houver a necessidade da decretação da prisão preventiva ou da manutenção da prisão em flagrante, ela será mantida ou ela será decretada. O que não pode, assim decidiu o Supremo, é que a própria lei estabeleça, sem consideração do caso concreto, que há a imposição da prisão para todo e qualquer acusado em relação aos crimes do Estatuto do Desarmamento. Esses são os temas gerais dos princípios e dos artigos 12, 13 e 14 do Estatuto do Desarmamento. Desejamos um bom estudo e um bom preparo. Como dicas de estudo para essa aula,
nós aconselhamos a leitura complementar de duas obras. A primeira delas é o livro do Guilherme de Souza Nutti, editado pela Revista dos Tribunais, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, no qual vocês vão se deparar com um capítulo específico sobre o tema dessa aula. A segunda obra seria o Estatuto do Desarmamento, de acordo com a Lei 10.826 de 2003, do professor César Dario Mariano da Silva, editado pela editora Forense. Essa obra ela vai tratar de uma maneira mais pormenorizada todos os artigos dessa lei com respectivos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais.